Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque só o Senhor é Deus, o Senhor é real, mesmo que muitos ainda não reconheçam o Senhor, é o Senhor que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, ó Pai. O Senhor tem a sua graça comum, dada a todos, ó Pai, de estarem vivendo no mundo que o Senhor criou, respirando o ar que o Senhor criou, tomando o sol que o Senhor criou, se alimentando, ó Pai querido, das coisas que o Senhor criou. E assim o Senhor revela Teu amor a todos. E sabemos que o Senhor revela o Teu amor de maneira especial para aqueles que conhecem Jesus, o Teu Filho, como Senhor e Salvador. Reconhecemos um cuidado especial que o Senhor tem tido conosco e Te louvamos por isso, ó Pai. E pedimos que agora que nós vamos relembrar mais verdades a respeito do Senhor, que o Senhor fortaleça a nossa fé para as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Pedimos isso e agradecemos em nome do Teu Filho. Amém. Ok, rapidamente, né? Deus tem propósitos em relação... não está pronunciando aqui, meu filho? Dá uma apertada aí, por favor. Deus tem propósitos em relação àquelas pragas. Os propósitos se aplicam, todos esses propósitos se aplicam a nós, né? O final, a libertação do povo, é uma parte dos propósitos, mas Deus está cumprindo promessas que Ele fez para Abraão e para a descendência de Abraão. Então é um Deus que promete, um Deus que cumpre aquilo que promete. Deus também vai lidar com os habitantes da terra de Canaã, os punindo, porque eles ignoravam a pessoa de Deus e viviam do jeito deles. Deus também usa as pragas para revelar o seu poder infinito contra os falsos deuses e contra Satanás. E Deus vai... através dessas pragas, Ele está executando o seu juízo. Ele está punindo a idolatria de adorar outros deuses, punindo também a questão das pessoas não adorarem ao verdadeiro Deus, não serem devotas a Deus, não se importar com o que é certo e com o que é errado, segundo a palavra de Deus. E também Ele está punindo os pecados, as iniquidades do povo, né? E vamos terminar esse estudo hoje vendo lições importantes do nosso Deus e como Ele cumpre os seus propósitos, tanto na vida das pessoas, na nossa vida, na vida de Israel e também na humanidade. Deus tem propósitos para a humanidade, inclusive propósitos para aqueles que rejeitam a salvação dada ou oferecida por Jesus Cristo. Então, a sexta praga é uma praga de feridas purulentas. Eu não vou ler todo esse texto, porque mais para frente tem outros textos que eu quero ler que são mais longos. Mas diz assim, eles, Moisés, tiraram a cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de ferida como os demais egípcios. Foi um ataque do Deus Todo-Poderoso, Yahvé, a 3 falsos deuses dos egípcios. Lembra? Os egípcios criaram deuses e confiavam que esses deuses iriam protegê-los das coisas ruins, iriam protegê-los do mal, né? Então eles esperavam, por exemplo, que essa deusa Serapis, deusa da cura, os mantivesse curados ou sem enfermidade. E veio essa praga, então prova que eles estavam depositando a confiança deles em alguém que é impotente.
também foi contra Ísis. Ísis também é deus da cura e deus da magia, né? Mas os magos aqui não conseguiram, mais uma vez, impedir Deus. E também foi um tapa na cara, entre aspas, Inhotepe. Quem é Inhotepe? Inhotepe era um médico egípcio muito famoso que foi endeusado pelos egípcios e se tornou o deus da medicina. Deus está provando que só Ele é o Todo-Poderoso. Não é? Depositar confiança em deuses ou em outros seres criados pelos seres humanos não ajuda, é pecado e ofende o nosso Deus. Através das feridas, Deus se revela mais uma vez como o único mesmo, que tem poder para dar e tirar a vida. O único que tem poder de curar e de também enfermar as pessoas que Ele quer enfermar como punição. Deuteronômio, lembra? O livro de Deuteronômio, ok? É a lei de Deus para o povo. Povo esse que agora está no Egito, está contaminado por essa cultura egípcia, então Deus está fazendo todas esses milagres e todas essas pragas para mostrar para o seu povo quem Ele é, porque depois Ele vai apresentar a lei para esse povo, e agora Ele apresenta a lei, né? Então Ele diz, ó, vede agora que eu sou, veja Ele se apresentando de novo como Deus eterno. Eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e saro. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Esse é o nosso Deus. Agora, eu quero ler com vocês também a oração de Ana. Ana, mãe de Samuel, sofria porque ela era estéril, queria ter filhos, e quando Deus deu Samuel para ela, ela orou, inspirada por Deus. Por isso que a oração dela ficou registrada na palavra de Deus. E diz assim, o meu coração se regozija no Senhor. O meu coração está alegre no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Eu ainda vou pregar nesse texto, tá bom? Mas eu só estou lendo. E ela continua a oração. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, e os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. E continua ainda. Levanta o pobre do pó e desce o montouro, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e se assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos umedecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor
são quebrantados, dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Esse é o nosso Deus. É o mesmo no passado, é por isso que nós estudamos aquilo que ele já realizou no passado, como, por exemplo, o que ele está realizando lá no meio dos egípcios para livrar o seu povo. É ele que está cuidando de você agora no tempo presente, e é ele que vai dizer o que vai fazer no futuro. É o mesmo Deus. Irmãos, Deus vai derramar essa mesma praga na grande tribulação. É muito importante, o povo de Israel, os fiéis de Israel, e todo o povo, na verdade, deveria viver cada dia esperando o cumprimento da promessa. Qual era a promessa que o povo de Israel tinha? O povo de Israel foi levado cativo e eles tinham uma promessa, né? Que o Messias viria para tirá-los daquela vida miserável em que eles viviam. Mas a maioria do povo vivia só o tempo presente, não pensava no futuro. E às vezes eu temo que nós, como igreja, fazemos a mesma coisa. Nós temos as nossas lutas no dia a dia aqui, e às vezes nós nos esquecemos de promessas que nós temos para enfrentar essa luta, e de promessa que essa luta pode acabar a qualquer momento. E vivemos afligidos por causa disso. E é por isso que Deus nos deu na sua palavra profecias mostrando que o Deus do passado é o Deus do presente que está cuidando de nós e que Ele também vai punir aqueles que estão rejeitando a salvação, aqueles que estão rejeitando andar como Deus quer que eles andem. Então Deus vai derramar a mesma praga na grande tribulação, e em todas as pragas daqui para frente, você vai ver Deus que vai repetir isso no futuro. Ele quer que nós saibamos disso, Ele quer que o mundo saiba disso. E é interessante que essa praga também vai ser derramada exclusivamente sobre os ímpios. O que é ser ímpio? Ser ímpio, irmãos, é o seguinte: não me importo com aquilo que Deus ensina. Ser ímpio significa o seguinte: não me importa o que está na Bíblia. Eu não entendo e também eu não quero entender. Eu vou viver do meu jeito, aquilo que eu acho que é certo ou aquilo que eu acho que é errado. Isso é impiedade. Impiedade é simplesmente não conhecer Deus e não desejar conhecer Deus para se adequar a Ele. E a grande tribulação tem como objetivo punir todas as nações por terem rejeitado Deus. Então essa primeira taça, lembra? Nós já falamos um pouco sobre ela. Úlceras sobre os adoradores da imagem da besta. As pessoas que são portadoras da marca da besta. Falando do futuro, de pessoas que vão se submeter a isso. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra. Ali foi só no povo egípcio, aqui é na terra toda. Aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram malignas e perniciosas úlceras. Entende? Por que isso está repetido em Apocalipse? Vocês sabem que nem todas as pessoas acreditam naquilo que aconteceu no Egito. Pessoas dizem que isso é uma lenda. Em relação ao Novo Testamento, as pessoas não gostam de estudar Apocalipse, porque dizem: eu não entendo, é muita figura de linguagem, né? Aquilo lá não é literal. Pois é. Tanto a história, aquilo que aconteceu, deve ser interpretado literalmente, e também o livro de Apocalipse deve ser interpretado como ele está escrito. Não é lenda, não é algo imaginário. Então nós temos algumas aplicações importantes aqui. Devemos interpretar todos os acontecimentos bíblicos como fatos históricos, pois revelam verdades sobre o caráter, o poder,
autoridade suprema do nosso Deus como rei e juiz da humanidade e também como pai daqueles que são amados por ele. Por exemplo, nós que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós não temos Deus mais como nosso juiz, nunca mais. Como nosso rei, sim, como nosso Deus, sim, mas também como nosso pai. Porque ele trata de maneira diferente aqueles que confiam nele. As ações de Deus na terra do Egito foi para revelar a eles e a nós que devemos depositar a nossa confiança exclusivamente nele e, consequentemente, na sua palavra, isso é, nas suas ordens, nas suas permissões e nas suas proibições. Temos que confiar. As profecias sobre o que Deus fará no futuro devem ser interpretadas como fatos reais que ocorrerão literalmente, pois tem como propósito revelar novamente o caráter, o poder, a autoridade suprema do nosso Deus como Rei, juiz da humanidade e Pai daqueles que são amados por Ele. A 7ª praga, granizo. Se vocês quiserem acompanhar, abram a Bíblia, porque o texto é longo, aqui só tem uma parte, mas eu preciso ler todo esse texto. Êxodo capítulo 9, versículo 13. A partir do versículo 13. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor. Irmãos, é muito importante nós entendermos que foi escrito para nós isso. E tudo aquilo que aconteceu no Egito foi escrito para nós. Não é algo que foi escrito para saber a história. Não, é para nós. É para que a gente entenda que esse Deus é o mesmo. E que Ele é o Senhor. Yahvé, aquele que existe, aquele que controla todas as coisas. O Deus dos hebreus. É esse que é o Deus verdadeiro. Né? Lembra que eu costumo dizer? Cada um tem um Deus particular. Ah, o meu Deus não faz isso, o meu Deus não faz aquilo. Ah, eu acredito em Deus. O que importa é acreditar em Deus. A pergunta é, que Deus você acredita? Tem que ser o Deus da Bíblia. Esse é o verdadeiro. Ok? Deixe meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas, veja bem contra quem? Contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo. Ele faz distinção daqueles que confiam nele e daqueles que não estão nem aí para ele. Para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Esse é o propósito principal. Irmãos, não existe ninguém como Deus que nós adoramos. Ele cuida de cada detalhe da sua vida. É um Deus que não dorme, um Deus que não cochila, um Deus que não fica distraído, não é? Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e seu povo com uma praga que teria eliminado vocês da terra. Já podia ter pulverizado vocês. Por que ele está falando isso? Por que ele está falando isso para nós? Nós vivemos numa terra, irmãos, em que muita gente só faz maldade. Deus já podia ter tirado essas pessoas, mas não tirou ainda. Deus tem propósitos. Mas eu o mantive de pé exatamente com esse propósito. Qual é o propósito? Mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado agora em toda a terra. É por isso que nós temos a Bíblia, entende? Para que o nome de Deus seja reconhecido em toda a terra. E nessa praga, irmãos, nós temos uma afirmação muito importante aqui. Alguns conselheiros do faraó já estavam convencidos da superioridade
do Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. E já estavam convencidos que os deuses egípcios não tinham poder para protegê-los, alguns, e ficou registrado aqui, não é? Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor. Já tinha egípcios lá dizendo, olha, com esse Deus não dá para brincar. Entende? Que já reconheciam o poder do nosso Deus. Versículo 20, ok? Apressaram-se, apressaram em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Eles correram para seguir aquela instrução. Mas os que não se importavam com a palavra do Senhor, isso é impiedade. Então tem aqueles que não se importam. Deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. E aí o que aconteceu? Já vou direto, né? Caiu lá, eu já vou direto para o versículo 23, né? Resumindo, caiu chuva de pedra sobre todo o Egito, pedra com fogo, que é saraiva, misturado, ok? Em toda a terra, como nunca aconteceu antes. E versículo 25, em todo o Egito o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto o homem como os animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, não caiu granizo. Entende? Esse é o nosso Deus. E aí, de novo, né? Horus e Nut, um deus e uma deusa do céu, foram incapazes de impedir que caísse do céu granizo para proteger o Egito. Entende? Osíris, incapaz, a deusa da vegetação, incapaz de permitir que aquela vegetação fosse devastada. É interessante, né? Tem uma imagem aí, bem interessante, né? Aqui é o Deus do céu que existe para proteger os egípcios. Por isso que é esse desenho que cobre, né, todo o céu para proteger todos os egípcios. Incapaz de impedir que aquilo caísse. Eles acreditavam nisso e Deus estava desmontando essa falsa crença. De novo, Yahvé mais uma vez prova que é o único Deus no céu e na terra. E de novo, Deuteronômio, agora ele vai livrar o povo e agora ele vai dar para o povo a Constituição, a lei para o povo seguir. Ele se revelou antes, ele provou quem ele é, através de tudo aquilo que aconteceu no Egito. Agora o povo sai e agora o povo vai receber a lei de Deus. Vocês têm que seguir a minha lei. Vocês viram o que eu fiz ali? Então agora a minha lei é essa. Isso é para nós também, não é? Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. E não há outro. Eles vieram com essa bagagem. Eu não sei quais foram as bagagens que vocês vieram da incredulidade. Eu venho com um monte delas e algumas ainda estão aqui, que eu tenho que ficar combatendo. Né? Obedeçam aos decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. Olha aqui, palavra aqui. E por que nós temos que entender profecias? Interessante, não é? Deus deu a terra para Israel para sempre, eternamente. Mas o que eles tinham que fazer para viver na terra? Eles tinham que obedecer os decretos. A terra é para sempre. Viver nela interruptamente, com qualidade, é condicionado à obediência. Um paralelo. Se você é salvo de verdade, tá bom. O céu é teu.
Está garantido. A morte e ressurreição de Jesus e a sua fé nessa verdade está garantida. A qualidade de vida sua aqui no planeta Terra, enquanto a gente está aqui, é condicionada à sua obediência. Boas notícias e más notícias. Boas se eu sou aquela pessoa que estou lutando contra o pecado, me adequando naquilo que Deus quer para a minha vida, eu vou ter qualidade de vida aqui, que só Ele pode dar. Qualidade de vida que vitamina não vai dar, se Ele não der. Saúde que médico não vai dar se Deus não der. Os médicos são úteis, vitaminas também, não estou falando contra. Mas você está entendendo? Se você não segue as palavras do Senhor, você pode tomar a vitamina que quiser. A hora que Deus bater o martelo, você vai ficar doente, vai ter câncer, vai viver de vida miserável. Porque Ele é o Senhor de tudo e de todos. E é por isso, irmãos, que o milênio é literal. Entende? A terra é para Israel para sempre. E Israel ainda não está na terra e nem vai estar todinha na terra. Só vai estar quando o rei voltar para reinar lá. E é importante que a gente entenda isso. Todas as promessas de Deus têm que ser cumpridas literalmente. Por isso que nós podemos confiar em todas as promessas que Deus faz para nós também literalmente. Para nós, o céu é garantido, para quem crê de verdade e tudo mais. Qualidade de vida é baseada na nossa obediência. Deus vai realizar algo parecido na grande tribulação, cujo objetivo é punir todas as nações por terem rejeitado a mensagem do Evangelho e também cumprir a promessa de Romanos, capítulo 9, capítulo 10, que diz que todo Israel vai ser salvo. E é importante que a gente observe aqui um paralelo entre as pragas do Egito, que é o derramar da ira de Deus, com o derramar da ira de Deus também na grande tribulação, que prova que tanto as pragas do Egito como os da grande tribulação não é lenda, não é algo que tem a ver com interpretação, não é figura de linguagem, é sofrimento real e literal, como está escrito lá. Quarta taça, o sol queimando pessoas com intenso calor. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram e lhe deram glórias. Qual é o paralelo com o que aconteceu no Egito? Fogo desceu sobre a terra do Egito. Fez cair pedras de fogo. Irmãos, uma terrível afirmação. Apocalipse 16 diz, com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, mas continuavam blasfemando o nome de Deus. Sofrimento não leva pessoas para Deus. Deus pode usar o sofrimento para trazer aqueles que Ele ama. Mas sofrimento não leva pessoas para Deus. O mundo não quer Deus e o mundo está em sofrimento. Entende? O que leva a pessoa para Deus é o próprio Deus, que o atrai. Né? Sofrimento não amolece o coração humano. Só Deus tem poder para amolecer o coração do ser humano. Não é o sofrimento. Ele pode usar o que Ele quer. Mas o sofrimento em si faz com que as pessoas que não amam a Deus acusem Deus de ser duro demais. Como o povo de Israel fez através da mensagem que o Maurício trouxe. Oitava praga, praga dos gafanhotos. Muito interessante essa praga, tá bom? Não tanto aqui, mas quanto em Apocalipse. Mas vamos lá. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Veja bem a repetição, né? Assim diz o Senhor, que é Deus dos hebreus, que é o verdadeiro Deus.
Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Aqui é a atitude que todo ser humano deve ter diante de Deus. Deus é Deus e eu sou ser humano. Deus é perfeito, eu sou imperfeito. É se humilhar. Deus sabe tudo, eu não sei nada. Deus pode tudo e eu não posso nada. É Deus fazer assim e o vigor vai embora. Né? Deixe ir o meu povo para que me sirva. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Dá para imaginar isso? Devorarão tanto o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo, como todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Olha como a palavra de Deus é exata. Não é? Sobrou alguma coisinha? Por quê? Porque o pessoal que confiava em Deus, o que fizeram? Foram lá e guardaram, né, algumas coisas. E os gafanhotos acabaram com as árvores, mas já estava brotando coisa nova. As pragas não foram um dia, não foram 10 dias de praga, foi um período para que eles pudessem pensar, para que eles pudessem ver o poder de Deus, para que eles pudessem ver também o sofrimento de não reconhecer Deus. Entende? Devorarão o pouco que lhe restou, assim por diante. Verso 6, encherão os seus palácios e as casas dos teus conselheiros e de todos os egípcios. Algo que nem os seus pais, nem os seus antepassados jamais viram. Desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. Está vendo? É uma praga direcionada. Nada para o seu povo, sim para aqueles que não confiavam em Deus. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram, até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então, nessa praga, a gente tem algo um pouquinho diferente das anteriores. Aqui, os conselheiros do faraó. Faraó, você está cego? Para falar isso, por faraó, não é brincadeira. Entende? Você não vê que não tem mais nada no Egito, virou pó. Não é? E dizer, deixa esse povo ir lá. Né? Deixa os homens irem. Isso é uma novidade. E a segunda é, o faraó aqui, ele entende que, na verdade, Deus deseja libertar definitivamente o povo da escravidão. Aqui parece que a ficha caiu. Né? Olha o que ele diz no versículo 10. É claro que vocês estão com más intenções. De alguma forma, só homens. Ele falou, ó, eu estou entendendo que você quer libertar o povo, então eu vou permitir só que os homens vão e que as mulheres e crianças fiquem. Vocês sabem a resposta de Moisés, né? Não vai ficar nenhuma unha aqui, ele falou. Então, de novo, os deuses do Egito não puderam fazer absolutamente nada. Irmãos, prestem atenção em Apocalipse, capítulo 9. Temos aqui um flagelo bem intenso na grande tribulação, na qual a visão que Deus dá para João. João está tendo uma visão, viu, irmãos? O que João passou para nós é como se passasse um filme. Ele está simplesmente reproduzindo aquele filme. Ele não está nem preocupado em interpretar. Deus deu para ele um filme para ele ver. Ok? Ele simplesmente está escrevendo o filme. Tá bom? É muito perigoso a gente depois tentar desvendar detalhadamente, né, o que é cada coisa. E tem coisas que é muito claro nas Escrituras. Então, quando vocês estiverem lendo o Apocalipse, tá bom? Leiam e interpretem literalmente, mesmo que não faça sentido. E prestem atenção no resultado, isso é, nas consequências. Porque as consequências são literais. Né? 1/4 da terra vai morrer, a vegetação vai... Lá isso é literal. Ok? Então, veja bem.
O quinto anjo tocou sua trombeta. Viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Bom, agora é uma estrela. É estrela de verdade ou não? É só prestar atenção no texto, tá bom? A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Bom, a estrela agora está carregando uma chave, que é uma figura de linguagem, mas vai abrir alguma coisa. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. Bom, fornalha, chave, né? O sol e o céu escureceram-se com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos. Por que escolheu o termo gafanhoto? Deus quer que a nossa mente vá para a Bíblia. O que a Bíblia já fala sobre gafanhoto? É assim que funciona. A revelação progressiva e leva para a gente para o passado também. Que vieram sobre a terra. E lhes foram dado poder como dos escorpiões da terra. Peraí, agora é um gafanhoto, mas também tem poder de ser escorpiões. O que está ensinando? Então, ele está ensinando, né, o que o gafanhoto faz e o que os escorpiões fazem. Quer dizer, qual é a função deles? Ok? Eles receberam ordens. Opa, agora estrela que dá ordem, ou que recebe ordem. Então é lógico que existe uma figura de linguagem, mas existe uma literalidade por detrás disso, ok? Para não causar dano nem à relva da terra e nem a qualquer planta de ar. Espera aí, mas gafanhoto só mexe com vegetal. Ah, então aqui é um gafanhoto diferente, não é? Na verdade, ele está falando, né, da revoada do gafanhoto, ok? E onde eles vão, eles arrasam. Mas agora ele também é um escorpião que pode atacar homens. E veja bem, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então é um gafanhoto que vai atacar só ser humano. Então, é uma figura de linguagem, mas é um ataque real aos seres humanos. E um grupo de seres humanos. É todo ser humano? Não. Uma observação para vocês. Quando vocês abrem Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vocês encontram a palavra igreja o tempo todo. A partir do capítulo 4, que é a introdução para a grande tribulação, você não vai mais ver o nome ou a palavra igreja, nem vai ver a palavra corpo de Cristo. Por quê? Respondam, do jeito que vocês quiserem. Só por que não aparece? Aparece agora um outro título, quem tem a marca e quem não tem. O que vai acontecer? Na grande tribulação, tem salvação sim, mas não tem nada a ver com a igreja. A igreja já foi arrebatada, simplesmente por isso. Do mesmo jeito que teve salvação no Antigo Testamento. Entende? Mas vamos continuar. Então, agora, é um ataque contra aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los. Gafanhoto que não mata. Agora, é interessante, né? Quando o gafanhoto vai em cima do vegetal, acaba com tudo, mata o vegetal, né? Ok? E sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Irmãos, aqui revela a misericórdia que Deus está tendo hoje com a humanidade que está rejeitando Jesus. Olha como Deus é misericordioso. Mas está dizendo ainda o que se merece. E que um dia a misericórdia ou a graça vai acabar. Até essa graça comum vai acabar. E Deus tem que punir as pessoas que rejeitam Jesus e que rejeitam a Bíblia para a sua vida, não é? Então, não lhes foi dado poder para matá-los, e sim para causar tormento durante 5 meses. Agora, imagine 5 meses de tormento, sem parar, sem nenhum tipo de remédio que alivie. Entende? Imagine isso.
A agonia que eles sofreram era como da picada de escorpião. Eu nunca tive. Aqui de vez em quando aparece um, mas Deus tem nos preservado pela misericórdia dele. Mas eu sei pessoas que tiveram e que é terrível, não é? Naqueles dias os homens procurarão a morte. O sofrimento é tamanho que eles querem morrer, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E agora ele vai descrever os gafanhotos, tá bom? Que não é gafanhoto, mas domina a terra como eles, tá bom? E traz muito sofrimento, ok? E a interpretação aqui é que, provavelmente, para não falar certamente, são os demônios que Deus vai abrir agora onde eles estão aprisionados, e eles vão agora atacar exclusivamente esse grupo de pessoas, aqueles que não têm a marca de Deus. Tinham sobre eles, veja bem, então, e os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, o rosto dele parecia rosto humano, os cabelos deles eram como de mulheres e dentes como os de leão. Fique imaginando, dá para fazer um bom filme de terror aqui, não dá não? Bom, já fizeram, viu? Quando você vê filme de terror, você vê coisa muito parecida com isso, não é? Interessante. Tinham couraças como couraças de ferro, e som de suas asas como o barulho de muitos cavalos, e carruagem correndo para a batalha. Imagine um ser humano tendo uma visão dessa, e sofrendo dor terrível, e vendo esse tipo de pessoas, né, tendo esse tipo de imagem na frente deles. Imagine o terror que é isso, ok? Tinham caudas e ferrões, versículo 10, como cauda de escorpiões, e na cauda tinham poder de causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo. Por isso que as pessoas dizem que é demônios, né? Cujo nome em hebraico é Abidom, e em grego, Apolion. O primeiro ai passou, e tem outros 2 ais ainda para vir. Ele não acabou ainda. Mas vocês entendem por que Deus escolhe o termo gafanhoto, para levar as pessoas para entender o que aconteceu no Antigo Testamento foi real, então isso aqui também é real, não é ilusão, né? Então, o que vai ser isso? Irmãos, eu só sei de uma coisa. É dor física, mental e emocional. Você já teve pesadelo? Pesadelo assim, entende? Então imagine 5 meses, se eles vão ver, se as pessoas vão ver, vão apalpar esse gafanhoto, essa imagem horrorosa, não sei, não importa. O que importa é que eles vão ver isso, e eles vão sofrer isso. Por quê? Porque não estão nem aí para a Bíblia. Isso é, não estão nem aí para o nosso Deus, não estão nem aí para o sacrifício de Jesus. O pecado para eles, e daí? É meu jeito de viver, né? Muito parecido com aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Agora, irmãos, é muito importante que a gente entenda, o sofrimento parecido com que é o mesmo que vai acontecer com as pessoas que forem para sempre lançado no fogo e enxofre. Eu vou terminar o estudo, paciência, por favor, tá? Não quero interromper. Isso é muito importante para nós. Primeiro, irmãos, para que a gente entenda que nós ainda somos pecadores. Então nós merecemos tudo isso. Não é verdade? Todos nós merecemos, ainda somos pecadores. Nós temos a palavra de Deus, nós queremos honrar a Deus, nós seguimos as instruções de Deus, mas ainda nós somos pecadores. Não é? Então, dá para você ter alegria e contentamento e entender por que Jesus sofreu tudo aquilo que sofreu? Existe um julgamento na qual nós não vamos participar, quem confia em Jesus. Mas o julgamento existe. Apocalipse capítulo 20. Eu quero encerrar com isso. Tá bom?
o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago em fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aquela experiência em Apocalipse é por 5 meses. Agora, existe um outro sofrimento para as pessoas que rejeitam definitivamente Jesus como Senhor e Salvador, que é pelos séculos dos séculos. Não é lenda. Quando morre, não acaba tudo. O inferno, ele é real. Ele é um sofrimento eterno. Entende? As pessoas querem eliminar o inferno. Mas os gafanhotos do Egito foi real? Se os gafanhotos do Egito foi real, então o de Apocalipse também é, por 5 meses. E a eternidade também é. Entende? Isso é muito importante. É por isso que nós temos a Bíblia desse jeito. Depois vi o grande trono branco e aquele que está sentado, Jesus. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugares para ele. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Está lá, ó, famoso e não famoso, herói e não herói, está todos os mortos lá. Grande e pequeno significa isso. Um outro livro, e foram abertos os livros. Um outro livro foi aberto, o livro da vida. Então tem um livro lá da vida. O que é o livro da vida? O livro da vida é o livro que tem o nome de todas as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O livro está lá. Muito interessante isso, tá bom? Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Veja bem, quem está sendo julgado aqui? As ações, ok? As pessoas estão sendo julgadas por aquilo que fizeram. Se nós formos julgados baseado naquilo que nós fizermos, a gente vai ser condenado ou não? Sim. Ok? Por isso que continua aqui a revelação de Deus. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de novo, de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Lembra? O lago de fogo já está lá com o diabo, o falso profeta, e lá é o lugar de sofrimento pelos séculos dos séculos. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Entende? Então, é um julgamento de quem não está no livro da vida. Por isso que é julgamento baseado em obras. Graças ao sacrifício de Cristo, nós, ou pelo menos aqueles que confiam em Jesus como Senhor e Salvador, não passaremos pelo julgamento desse tribunal. Por isso que João 5:24 diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, volta para a Bíblia, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, não vai participar daquele grande tribunal, porque passou da morte para a vida. João 13:18. Quem nele crê, não é julgado, não vai participar daquilo, porque aquele julgamento é para as pessoas baseado nas obras e não tem o livro, não está o nome no livro. Por quê? Porque as nossas más obras já foi julgado em quem? Em Cristo. Você fica animado com isso? Pergunta, isso te anima a lutar contra o pecado? Se não, talvez você não acredite nisso de verdade. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Depois tem a 9ª praga, eu vou pular, tá bom? Trevas, ok? Agora, só uma coisa importante. Os egípcios, eles morriam de medo da noite. Eles não tinha balada. Fora de casa não tinha. Entende? Eles tinham medo. Quando eles eram obrigados a sair à noite por algum motivo, eles tinham que levar um amuleto, um Deus, o Deus que protegia eles, né, da escuridão, do Deus que representava a morte. A 5ª taça, também sob o trono da besta, diretamente ligado com aquilo que aconteceu lá em Êxodo. Sob o trono da besta, diz assim, derramou o 5º anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra Deus. Trevas, que as pessoas conseguiam apalpar. Agora, uma pergunta importante. Por que na grande tribulação menciona a questão dor? Porque está escuro, não tem dor, não é? É porque é o seguinte, na grande tribulação, as pragas, elas têm continuidade. Entende? Então, imagine agora, a praga anterior era gafanhotos, eles sentindo toda aquela dor, e agora tudo escuro, sem poder ver nada, mostrando, né, a realidade, né, da escuridão, longe de Deus, e o sofrimento, né, de terem rejeitado Deus. E eles continuavam zombando de Deus ou falando contra Deus. Ao anunciar a praga das trevas, Deus já afirma, olha, agora eu vou libertar o meu povo. Vai vir a 10ª praga, que é a mais terrível de todas, não é? Diz assim, disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Então, olha a soberania, vos deixará ir daqui, certo que ele vai até expulsar vocês. Algumas aplicações rápidas, ok? Só passando, os egípcios depositavam a confiança deles em falsos deuses. Nós temos que confiar somente no nosso Deus. A segunda aplicação foi como eu comecei, e eu não vou ler de novo, mas temos que interpretar os acontecimentos bíblicos como fatos históricos e o futuro também. Revela o caráter do nosso Deus, logo, aquilo que está no futuro projetado por Deus vai acontecer literalmente. E para nós, nosso Deus reina, irmãos. Reinou no passado, reina no presente, vai reinar no futuro. Não fisicamente, porque fisicamente é no milênio, mas ele ainda governa todas as coisas. O diabo é o príncipe desse mundo, mas o rei e o soberano ainda é o nosso Deus. E ele conduz a história para cumprir os seus propósitos. Isaías 40, 21 a 23, encerrando. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, por isso que estamos voltando lá, para a gente lembrar, ou não atentastes para os fundamentos da terra, ele é que está assentado sobre a redondeza da terra. E redondeza aqui é literal, viu, irmãos? Então, 600 anos antes de Cristo, um homem de Deus já falou que a terra era redonda. Ok? Só para a gente entender como a Bíblia é. Tá bom? Ok? Cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna nulo ou em nulidade os juízes da terra. Esse é o nosso Deus.
Ele controla tudo, Ele controla os nossos governantes. Nós não estamos nas mãos de ninguém. Quem confia em Jesus está exclusivamente nas mãos de Deus. E tudo que Ele prometeu para nós, enquanto estamos aqui, está na sua palavra. E aquilo que Ele prometeu depois daqui também está na sua palavra. E os dois vão se cumprir. Devemos descansar nas promessas de Deus, inclusive na afirmação de que todas as provações ou sofrimentos estão sob o seu controle. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Bastante coisa sobre Deus. Boa semana. Deus os abençoe ricamente, sabendo que esse é o Deus que está cuidando de você. Esse é o Deus que quer que você o obedeça. Esse é o Deus que Ele quer que você lute contra o pecado. Esse é o Deus que Ele quer que você viva cada dia em adoração a Ele. E Ele vai cumprir as suas promessas aqui e também as de lá. Amém? Valeu, gente. Obrigado pela paciência de vocês.